Olá! No início deste mês, em 4 de abril, foi comemorado o Dia Nacional do Mal de Parkinson. O Dia Mundial foi em 11 de abril. Desta forma, o 4º mês do ano é dedicado à conscientização sobre a doença. E este é o assunto de hoje do Em Discussão Saúde. Aqui com a gente no estúdio, o Dr. Samuel Grossman, presidente da Associação Brasil Parkinson, Cleide Lovato Daré, professora aposentada, diagnosticada com Parkinson há 14 anos, e também a doutora Vandercy Borges, neurologista. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação aqui nesse programa com a gente. Queria começar com a doutora, o que é o Parkinson? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação nesse programa. E vou falar de um assunto que eu gosto muito, Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa. E é uma doença que atinge uma população acima dos 60 anos, em torno de 1 a 3% acima dos 60 anos. Mas ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, em qualquer idade. E a doença, normalmente é diagnosticada inicialmente por sintomas que a gente chama de sintomas motores, E esses sintomas podem ser um tremor, que ocorre em qualquer parte do corpo, geralmente as mãos são mais acometidas, geralmente inicia de um lado e depois pode se propagar para o outro lado. Rigidez no corpo, a pessoa sente o corpo rígido, Lentidão dos movimentos, fica mais lento para fazer qualquer atividade, para levantar de uma cadeira, qualquer atividade que ela vai fazer, ela se sente mais lenta, Isso a gente chama de bradicinesia, o termo é bradicinesia. E com o decorrer do tempo, passa também a apresentar uma alteração da postura e do equilíbrio. Então, esses são sintomas que geralmente se iniciam para a gente fazer o diagnóstico. Além desses sintomas motores, existem o que a gente chama de sintomas não motores, e que é uma variedade de sintomas. E alguns desses sintomas podem ocorrer até antes da doença se manifestar clinicamente. Então, por exemplo, uma diminuição do olfato, que é um sintoma muito frequente, pode ocorrer antes das manifestações clínicas propriamente ditas. Uma constipação intestinal, o intestino mais preso, também é uma característica que os pacientes apresentam. Algumas vezes os pacientes podem apresentar um quadro de depressão que antecede as manifestações da doença. E também alterações do sono também podem preceder as manifestações da doença propriamente dita. As manifestações motoras, que a gente chama de manifestações motoras. E além desses outros sintomas não motores, esses outros geralmente vão ocorrer durante a evolução da doença, que são alterações urinárias, alterações psiquiátricas que podem ocorrer, alterações cognitivas, pacientes começam a ficar esquecidos, com dificuldades no dia a dia de realizar suas atividades pela parte cognitiva. Então, são essas manifestações que a gente reconhece na doença de Parkinson. E algumas outras manifestações que a gente chama de sintomas autonômicos, uma queda da pressão arterial, aumento da saliva, que a gente chama de celorreia, que isso geralmente ocorre devido à dificuldade na deglutição que pode ocorrer durante a evolução da doença. E alguns outros sintomas, por exemplo, dores, às vezes dores que não conseguem explicar por que essas dores. E algumas outras manifestações, fadiga, cansaço, que o paciente pode ir apresentando durante a evolução da doença. Doutora, a senhora falou que a doença pode acontecer em qualquer idade, mas geralmente ela acomete pessoas com mais de 60 anos, Tem algum estudo que mostra o porquê disso, Porque geralmente são doenças de pessoas da terceira idade, as pessoas costumam dizer, E por que acomete mais pessoas acima de 50, 60 anos? Na verdade, é uma doença degenerativa. Então, a gente vê que as doenças degenerativas, principalmente, elas ocorrem mais numa faixa etária mais tardia. Por exemplo, Alzheimer, que é a mais frequente, e a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente. E o que acontece na doença de Parkinson? Por que acontece numa faixa etária mais velha? Porque provavelmente por ser uma doença degenerativa. Existe uma degeneração que a gente fala de das células dopaminérgicas que existem. E essas células dopaminérgicas, acredita-se que
a cada década exista uma perda normal em todas as pessoas em torno de 5 a 10%. Tá? Mas, para o paciente se manifestar a doença de Parkinson, ele tem que ter uma perda mais ou menos em torno de 60% a 70%. Aí começa a se manifestar os sintomas. Mas não é só isso. Não seria só o envelhecimento a causa da doença de Parkinson. Existe algum fator que acelera, né, essa degeneração e aí a pessoa vai manifestar a doença, na maioria das vezes, na grande parte, depois dos 50 anos. A hereditariedade conta? A hereditariedade conta em torno de 20% dos casos. E geralmente são os casos de início mais jovens. Quanto mais jovem o início, mais a desconfiança de poder ser um fator hereditário. Tá, queria saber agora da Cleide. Ela foi diagnosticada há 14 anos, né, Cleide? Eu queria que você me contasse essa história, como é que foi. Pelo visto, a descoberta não é tão fácil, né? Enfim, são sintomas que podem ser confundidos com outras doenças também, né? Eu queria que você me contasse como é que foi no seu caso. É bem isso mesmo. Começa com pequenos sinais. No meu caso, eu comecei com um tremor no dedo da mão esquerda. Só um dedo? Um dedo. E aquilo me chamava atenção. Daí o tremor foi passando para a mão, para o braço, e eu fui ao médico. O primeiro médico disse que eu não tinha nada, que era estresse e que eu levasse minha vida normal. Ele até fez uma brincadeira, pega uma vara e vai pescar. E só que a dificuldade passou para a perna esquerda também. Eu arrastava o pé para andar e isso foi me chamando a atenção e eu fui voltando para outros médicos, neurologistas. Eu passei por volta de 5 médicos até que o 6º me fechou o diagnóstico. Esse percurso durou uns 2 anos, porque como a doutora depois pode explicar melhor, o diagnóstico é clínico, né? Não tem exame, né, que detecta, que fecha o diagnóstico, é clínico. Então foram uns 2 anos de pesquisa para fechar o diagnóstico, no meu caso. Mas depois que a gente tem a doença, a gente vai estudar, vai pesquisar sobre a doença e eu de fato descobri alguns sintomas não motores que já se manifestavam há muito tempo e eu não sabia que tinha alguma relação com o Parkinson. Então, a perda do olfato foi o primeiro que me chamou a atenção. Muito tempo antes do diagnóstico, eu senti que alguns odores eu não sentia ou sentia muito fraco. E depois que eu vim a saber que estava relacionado com a doença de Parkinson. A questão da depressão também. E distúrbio do sono, todos sintomas que eu já tinha e que eu não sabia que estavam relacionados à doença de Parkinson. Cleide, você tinha quantos anos quando recebeu o diagnóstico? 45 anos. 45 anos, abaixo da faixa etária que a gente estava falando, né, doutora? Sim. Tem no seu caso algum fator hereditário? Não, na minha família, nem pelo lado do meu pai, nem pelo lado da minha mãe, a gente não tem conhecimento de ninguém com doença de Parkinson. E quando você recebeu o diagnóstico, você tinha algum conhecimento da doença? Você conhecia pouco? Conhecia se assustou, pouco, né? Como é que foi? De repente, mas isso não era para eu ter numa idade um pouco maior, né? 45 é nova, né? Exatamente, é bem tudo isso que passa na cabeça mesmo, porque primeiro que receber o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa progressiva e incurável é um choque, acho que para qualquer pessoa e não precisa ser só Parkinson. No meu caso, eu tinha o conhecimento da doença, o que é de senso comum, que a gente ouve normalmente, né? E a gente só vai pesquisar sobre a doença depois que afeta ou alguém da família ou a nós mesmos, né? E então, para mim foi um choque. Eu estava na melhor fase da minha vida profissional, tinha a intenção de me aposentar depois de um tempo e continuar trabalhando. Isso eu tive que deixar para segundo plano, mas foi bastante traumático receber o choque, a notícia. Foi um choque literalmente. Você se aposentou por causa da doença? Não. Eu me aposentei por tempo de serviço. Eu ainda trabalhei, isso foi em 2004, o diagnóstico, eu trabalhei até 2011. E na verdade, assim, socialmente é difícil de encarar uma doença neurodegenerativa, né? As pessoas não entendem muito bem, muita gente associa Parkinson com Alzheimer e tem um certo preconceito em relação à doença também. Então, eu fiquei muitos anos tentando esconder, inclusive da família, o que eu tinha.
Você recebeu o diagnóstico sozinha e guardou para você essa informação? Por 5 anos. Por 5 anos? Isso. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Depois eu contei para o meu marido e para os meus filhos, para a família mais distante, só depois de 1 ano ainda. E no trabalho eu tentava disfarçar, usando pashminas, encharpes, porque o tremor na mão esquerda era frequente. E então eu tentava disfarçar usando esses recursos. Até que um dia eu falei, não dá mais, tenho que contar porque aquilo estava me sufocando. E revelar a doença socialmente foi libertador para mim. No meu caso, foi muito libertador. Assumir. Você tinha o preconceito? Não tinha. Como é que você vê isso, né? Esse silêncio na verdade, de 5 anos? Eu não aceitava por conta da minha idade, porque todo mundo associa Parkinson à velhice, né? E eu dizia, como que alguém com a minha idade vai ter Parkinson? Só na Associação Brasil Parkinson, depois que eu fiquei sabendo que muita gente bem mais jovem do que eu também tinha a doença, né? Então eu levei bastante tempo para aceitar e esse processo de luto foi bem sofrido mesmo. Principalmente porque é solitário, né? Você passou por tudo sozinha, né? Isso. Assim. Depois que eu decidi revelar para a família, para os amigos. Mas é um processo difícil mesmo, né? Eu acho que todo mundo que passa por um diagnóstico assim, muitas questões surgem na cabeça, né? Muitas dúvidas, né? Muitos conflitos e insegurança. O que vai ser da minha vida daqui para frente? Como que vai ser minha vida profissional? E a minha relação com meu marido, a relação afetiva, a sexualidade, se eu vou continuar tendo a minha independência, vou continuar dirigindo, não vou dirigir, vou poder trabalhar depois disso, todas essas dúvidas vêm, né? E de uma vez, né? E de uma vez. A gente não dá tempo para as dúvidas irem surgindo, né? Elas vêm todas de uma vez. Vem tudo no mesmo Doutor pacote. Samuel, a associação ajuda pessoas assim, como no caso da Cleide, né? Assim, que teve o diagnóstico e teve ali muitas dúvidas. A associação recebe essas pessoas até para ajudar nesse momento, sanar essas dúvidas, responder um pouco dessas questões? Realmente a associação que faz exatamente esse trabalho foi criada exatamente para dar apoio psicológico das pessoas. Nós fizemos muita atividade. Mas falando sobre a associação, eu vou fazer um pequeno histórico da associação. Claro. Então eu vou dizer que eu sempre não tenho muito orgulho do que eu vou dizer, mas é uma triste realidade. Eu sou a pessoa que mais vivenciou e vivencia Parkinson. Eu explico. Eu tive uma tia, eu não sabia que era, com Parkinson. Antes de eu nascer, eu via até quando ela faleceu em 72. Começou em 29, eu nasci em 34, ela faleceu em 72. Um pequeno intervalo, os primeiros sintomas para minha esposa. Ele levava, em 1980, levava os filhos à escola de carro e não tinha problema fazer a baliza, que a perna direita fica tremendo. Depois foi consultando vários médicos daqui e de lá, fazendo uns exames, tomografia computadorizada, ressonância magnética, exame do líquor do espinha, e deu tudo normal. Então, o médico, o neurologista, por exclusão, puramente clínico, o diagnóstico é clínico, não é laboratorial, disse que ela estava com Parkinson. E ela entrou em crise, porque ela conheceu a evolução da minha tia e viu o caminho que ia seguir. Então entrou em depressão. Esse médico sugeriu a ela formar um clube de dança. Diz porque dançar é o melhor exercício para o corpo, retarda a progressão da rigidez e combate a depressão. Então fizemos umas cartas aos jornais convidando as pessoas. Aí começaram a aparecer, então uma jovem, ela tinha 30 anos na época, ela é guia turística e estava com Parkinson. Eu posso te conhecer? Você é extraterrestre? Porque até então a doença era totalmente desconhecida do grande público. Hoje não, hoje felizmente a divulgação, a imprensa, a doença é conhecida, nacional. Então, veio conversar. Então vamos formar uma associação. E fundamos a associação em 15 de dezembro de 85. Algum tempo depois, a associação iniciou na minha casa. Algum tempo depois, 2 meses depois, adveio o Plano Cruzado.
congelamento de preços, falta de remédio nas farmácias para Parkinson. Então, nós começamos a fazer barulho. O nosso então vice-presidente tinha o telex, não havia ainda o e-mail. Bombardeamos a imprensa, rádio, jornal, televisão, falta remédio para Parkinson. O programa Fantástico pediu licença de divulgar o telefone da associação, que era da minha casa, como eu disse, e divulgar a associação. Do Brasil inteiro, passaram a ligar para a minha casa, perdemos o sossego. Aí ligamos, inclusive era captado uma ligação do Chile e do Peru. Então, é dia e noite, pessoas ligando, tem tanta gente. Então, eu saí da minha casa, alugamos uma salinha na Avenida Ipiranga e lá instalamos. E mantive contato com o então ministro da Saúde, Roberto Santos, que foi governador da Bahia, cuja mãe teve Parkinson. E através dele conseguimos que eles nos fornecessem à associação os remédios até então fabricados por um laboratório oficial chamado SEMI, Central de Medicamentos. E passamos a distribuir lá na associação gratuitamente, sem burocracia. Também ela ficou pequeno, então houve uma campanha de construir, ter uma nossa sede. Por pessoas de relacionamento no poder público municipal, conseguimos uma área de terreno. E lá edificamos, às duras penas, a associação. Isso tem aí na capa a foto da associação. Aqui tem um manual de exercício para pessoas com doença de Parkinson, né? Que foi feito, atrás, pela associação, foi elaborado, e atrás a foto da sede, né? Mostra que é uma sede bem grande, né? Isso. Realmente, cresceu e muito, né? Foi em 96, 6 de maio de 96, nós fundamos, inauguramos a associação. E lá depois começamos a entrar em contato com o nosso Maria Elisa Pimentel Piemonte, da Universidade de São Paulo, criou um serviço de fisioterapia, uma fonoaudióloga, Mara Belau, formou o serviço de fonoaudiologia com o coral. Tem uma parkinsiana, criou um serviço de pintura, a oficina de artes que funciona. E uma psicóloga criou também um serviço de atendimento. Então, todos esses serviços oferecidos, eles foram feitos com parcerias, né? Então, foi indo, criando a associação, e a associação foi indo. E depois disso, outras associações foram criando, baseadas na nossa. Depois de Paraná, de Rio Grande do Sul, foi a primeira, Curitiba. E hoje existem em torno de 40 a 50 entidades no Brasil todo, em torno funcionando para as pessoas que com parte das suas cidades. Então, hoje a associação, então, a doença em si, eu posso dizer, sem ter muito orgulho, e tornou-se a divulgação da doença, porque as pessoas, como foi dito, as pessoas com essa doença se retiram do convívio externo e se infundam numa cadeira, se isolando. Até um fisiatra do Turcania, já saudosa memória, ele usou uma expressão que nós ficou clássico, fazer as pessoas tirar o luto da doença. E nós dissemos, ok, tirar o luto e partir para a doença. Então, hoje, nós fazendo toda essa atividade, fonoaudiologia, pintura, fisioterapia, coral, apoio psicológico, e lá estamos instalados na Avenida Bosque da Saúde, 1155. Quantas pessoas vocês atendem por mês? Por semana, em torno de 350 a 400 pessoas por semana. E como que as pessoas participam? Elas ficam sabendo através de indicação? É o próprio sistema de saúde que indica? Não, na verdade, o que tem acontecido é a propaganda boca a boca. Nós fazemos, uma vez por ano, um evento, na semana passada, a comemoração do Dia Internacional da Doença de Parkinson. E essa divulgação foi, ao longo do tempo, a grande parte de propaganda de boca a boca. E os médicos, e geralmente os neurologistas, sabendo do nosso serviço de fisioterapia, que é um serviço hoje, que é o nosso cartão de visita, ele encaminha os seus pacientes para fazer a fisioterapia. Então, lá eles se associam e nós conseguimos continuar a nossa atividade de fisioterapia. A sua esposa acabou falecendo? Faleceu depois de 33 anos da doença. Começou com 43 anos. E deixou aí um grande presente, né, para todo mundo que tem a doença. Eu me lembro no começo da associação, fazendo os primeiros boletins, não tínhamos ainda essa nossa revista, um advogado
disse para ela, que foi talvez um consolo, diz ele que ela tinha vindo ao mundo com uma missão de ajudar as pessoas. Então essa era a missão dela. Então ela realmente, essa atividade, até então, não havia nenhum serviço de parto, a doença em si era desconhecida. Então, daí para frente, então, hoje esse serviço é prestado, que as pessoas que hoje ela frequenta e outras do Brasil se aproveitam, se beneficiam do serviço, dos conhecimentos e do serviço prestado pelas associações. E só na nossa conversa aqui fica muito claro o serviço prestado, porque se em 80 a doença era tão desconhecida, né, e tinha tanto tabu e medo, imagina, né, a Cleide viveu isso em 2004, né, Cleide? 2004. Que você disse, já teve todo esse medo, imagina quantas pessoas eles conseguiram ajudar de 80 para cá, né? Eu queria que a doutora contasse um pouquinho pra gente. O doutor Samuel falou sobre os exames, a mulher dele fez uma série de exames. Na verdade, esses exames não dizem, olha, você tem Parkinson. Esses exames dizem, você não tem essas outras doenças, então o que está sobrando é o Parkinson. É mais ou menos isso, doutora? Explica pra gente. Na verdade, o diagnóstico é clínico, é pelos sintomas. Mas a gente vê muitas vezes pacientes que já passaram, né, por outros médicos e tiveram dificuldades em fazer o diagnóstico. Então, várias pessoas pedem vários exames. Às vezes, a fase inicial é um pouquinho, não é bem estabelecida. E, às vezes, os sintomas, eles não se apresentam exatamente como a gente... Varia também de indivíduo para indivíduo, varia de indivíduo, né? para indivíduo. Então, a gente nós pedimos exames quando a gente desconfia que não é, que nós desconfiamos que não é a doença de Parkinson, porque existem outras doenças que podem se manifestar como o Parkinson, com sintomas parkinsonianos. Aí alguns exames podem auxiliar em você fazer um outro diagnóstico, mas para a doença de Parkinson mesmo, o diagnóstico é clínico. São os sintomas e o modo de evolução da doença. E assim, a gente tem pelo menos 5 anos para a gente poder falar, olha, é doença de Parkinson. Porque nesses 5 anos de evolução, às vezes, outras manifestações podem ocorrer que a gente possa desconfiar de outra doença. Mas o diagnóstico é clínico. Foi isso que aconteceu com você, Cleide? Quantos diagnósticos você teve de outras doenças, de coisas diferentes, até que fosse fechado em Parkinson? Eu passei por 6 neurologistas. Eu passei, o primeiro, como eu contei, era estresse, eu tinha que pegar uma vara e pescar. Mas eu tive diagnóstico de esclerose múltipla e diagnósticos de parkinsonismo e não Parkinson, e médico que dizia que não tinha como fechar ainda, até que um médico bateu o martelo e falou, não, fiz vários desses exames para descartar outras possibilidades e o diagnóstico. Também a resposta à medicação também é um fator que confirma, né, o diagnóstico. Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Você trouxe a questão de que você guardou para si esse diagnóstico durante 5 anos, né, até conseguir contar para o marido, para os filhos. E a gente acabou não te perguntando, mas tem uma curiosidade da reação. Como é que foi a reação da sua família e qual que é a importância da família para o paciente quando ele conta que está com uma doença como a de Parkinson, né? O que se espera da família e se você conseguiu ter essa resposta? 100%. O marido sempre se colocou do meu lado, me apoia em tudo que eu faço, me incentiva muito. Então, tudo que eu faço hoje em dia é com o apoio dele, ele acredita em mim, na minha capacidade. Os filhos ainda eram adolescentes, o meu pequeno tinha 11 anos, mas eles não entenderam direito bem o que é, não sabiam direito o que era a doença, né? Mas sempre que eu preciso, eles estão comigo, em tudo que eu preciso, eles me ajudam. O que tinha 11 anos hoje está fazendo fisioterapia e é um grande companheiro nas minhas dificuldades. E a família mais distante, no princípio, não acredita, não entende o que está acontecendo, acha que não é nada, porque a desinformação é geral, né? Todo mundo não conhece muito bem a doença. Mas depois eles acabam apoiando, então é muito importante o apoio da família. E uma coisa que foi muito importante para mim foi, quando eu assumi a doença, passar a frequentar a Associação Brasil Parkinson. Porque logo que eu recebi o diagnóstico, eu estive na associação.
E você, além do choque da notícia da doença, você se deparar com quadros muito evoluídos da doença, acaba acentuando aquele choque. Então eu falei assim, não vou voltar aqui porque eu não quero chegar nesse estágio. E eu fiquei esse tempo todo sem voltar na associação. Quando eu voltei, eu digo que a associação é um divisor de águas para o paciente de Parkinson, porque você é uma pessoa antes e uma pessoa depois de frequentar, porque você está entre as pessoas que vivem da sua mesma dificuldade, e ora você apoia, ora eles te apoiam, e você está entre as pessoas que são especialistas na doença e estudam a doença. Então isso é muito importante. Então a aceitação mesmo e a forma de encarar a doença, para mim, veio a partir do momento que eu passei a frequentar a associação. Passa a entender, né? O seu Samuel disse que a esposa dele teve depressão, né? E você ficou 5 anos sem falar para ninguém. Você teve também depressão? Sim. Aliás, depois eu percebi que eu tinha antes do diagnóstico e não sabia que tinha ligação com Parkinson. Outra pergunta que eu queria saber é o seguinte, o não entendimento, você falou que os parentes mais distantes, né, tirando ali o marido e os filhos, não entendiam muito. Esse não entendimento prejudica até que ponto o paciente? Porque é preciso que as pessoas entendam para conseguir oferecer algum tipo de ajuda, né? Prejudica no sentido que você acaba se afastando. Essa questão do isolamento social é muito sério, né? Porque tem momento que você está muito bem, ninguém diz que você tem Parkinson, né? Na hora que o remédio está no pico da ação, você está bem, você está conversando, você está fazendo suas atividades, você está ajudando a servir, então está tudo bem. Mas na hora que você está travada ou com uma lentidão mais acentuada, as pessoas não entendem. E a divulgação desses sintomas não motores e também dos motores, como eles se refletem na doença, é bem importante para que as pessoas compreendam a doença e te ajudem a passar pelas etapas todas, né, que a doença proporciona. A gente vai falar um pouquinho mais sobre todos esses sintomas e também sobre tratamentos daqui a pouquinho. O programa Em Discussão Saúde de hoje vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. O programa Em Discussão Saúde está de volta e hoje nós falamos sobre o Parkinson. As campanhas de conscientização sobre a doença são feitas em abril, porque neste mês são comemorados o Dia Nacional e o Dia Mundial da Doença. Aqui no estúdio, o Dr. Samuel Grossman, presidente da Associação Brasil Parkinson, Cleide Lovato Daré, professora aposentada, diagnosticada com Parkinson há 14 anos, e também doutora Vandercy Borges, neurologista. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, abrindo esse bloco. No anterior, a Cleide falou um pouquinho sobre a depressão que ela teve, mas ela já tinha antes, né? Essa confusão desses sintomas motores e não motores, que quem depois é diagnosticado com a doença pode ter essa confusão. Já tinha antes, era da doença, não era? E quais são os motores e os não motores, doutora? Então, os motores, quando o diagnóstico a gente faz com os motores, que pode ser o tremor de repouso, que geralmente acomete mais frequentemente De repouso, se a pessoa está em movimento, às vezes ela está mexendo a mão para falar, não aparece. Geralmente, mas ela começa o tremor, é isso, né? Exatamente, esse é o tremor de repouso. Paradinho ele está aparecendo, quando faz o movimento ele desaparece, mas depois ele retorna. Se você quiser mostrar para a pessoa, às vezes ele não treme. Inicialmente, mas depois ele volta. Ah, tá. Depois ele retorna. Algumas pessoas até têm um tremor de postura, mas o característico é o tremor de repouso. A rigidez, um corpo rígido, a lentidão dos movimentos, que chama bradicinesia, e que a gente chama de instabilidade postural, que geralmente vem mais, alteração do equilíbrio, né, que é a instabilidade postural, que geralmente vem numa fase mais avançada da doença. Essa posição. O doutor Samuel estava mostrando, pode mostrar. Não, pois é, tem uma posição clássica. Peraí, só não levanta muito que o senhor está... Ah, a pessoa faz isso. Certo. Então, esses são os sintomas motores, que com esses sintomas que nós
estamos fazendo o diagnóstico. Doutora, tem uma curiosidade que eu li sobre os braços. Quando você está andando, o braço está em movimento, né? Geralmente o movimento contrário ao movimento das pernas, né? O braço ficar um pouco mais parado durante esse caminhar é um sinal ou não? Então, a diminuição do movimento do braço durante o caminhar é um sinal. É um que sinal geralmente também. Diminui o movimento, mas o tremor aparece durante o caminhar, porque o braço está relaxado e ele aparece. Esses são todos os motores, né? Esses e agora são tem os não motores. Os não motores. Então, os não motores pode ser a diminuição do olfato, a constipação intestinal, né, o intestino preso, né, a depressão, que é muito frequente, pode vir antes ou pode vir durante a evolução da doença, depois que se manifestou os sintomas não motores, os sintomas motores. Alterações do sono, que podem também aparecer antes das manifestações motoras ou vir durante a evolução da doença. Existem várias alterações do sono que acontecem na doença de Parkinson. Os não motores, geralmente, pelo que eu percebi, e a Cleide também disse que ela teve esse problema com o olfato, os não motores, geralmente, eles aparecem antes, mas eles não alertam esse paciente, né? O que alerta o paciente para a doença realmente são os motores, né? Que faz com que esses pacientes peçam ajuda, procurem um diagnóstico, porque bem antes ele pode estar com dificuldade para dormir, dificuldade no olfato, enfim, todos esses não motores, eles não ligam alerta, né? É isso, doutora? Mais ou menos isso, porque na verdade nem todo mundo que tem diminuição do olfato vai ter doença de Parkinson. Alteração do sono é coisa muito, atualmente, né, é muito frequente a alteração do sono. Aí quando você junta tudo e o paciente acaba começando a doença, começa a ter os sintomas motores, aí você vai olhar para trás e já estavam aparecendo esses sintomas. O fato do paciente não notar os sintomas não motores, né, não perceber, não ligar o alerta ali, né, porque esses não motores passam despercebidos, é prejudicial ao tratamento? Se o tratamento fosse feito antes dos motores aparecerem, ele poderia ter um resultado melhor? É que a gente nós não estamos autorizados ainda a fazer o tratamento antes da manifestação, porque o diagnóstico é clínico e é feito através dos motores, dos sintomas motores. Talvez um dia, quando a gente tiver alguma medicação para prevenir a doença e tiver alguns marcadores que possam dizer que aquele paciente que está tendo hiposmia, diminuição do olfato, está tendo aqueles sintomas e ele tem um marcador biológico, aí talvez a gente vai poder começar a tratar antes de vir as manifestações. Mas a gente ainda não tem um modo de tratar antes das manifestações acontecerem. Doutora, e existe algum tipo de prevenção? Acredito que muita gente está se perguntando, né? O que eu faço? Tomo mais isso? Faço mais aquilo, né? A gente sempre quer tentar fazer o melhor antes que as doenças apareçam. Tem algum tipo de prevenção? Ainda não. Comprovadamente, ainda não. Por isso que seria o caminho, assim, que está se buscando, né, é achar um marcador biológico para se tentar ver a doença antes dela se manifestar, para ver se consegue bloquear, né, a progressão da doença ou fazer com que essa doença se manifeste de uma maneira mais lenta, né, menos agressiva. A doença, o Parkinson, ele escolhe mais frequentemente homens ou mulheres? E por quê? Existe uma pequena prevalência maior da doença no sexo masculino, nos homens, né? Mas nós não sabemos também o porquê isso. Não é uma grande diferença, mas existe, mas não sabemos. Não é uma doença que tem cura, né? Mas tem um tratamento aí para amenizar todos esses sintomas. Eu queria que a Cleide começasse dizendo como é que foi essa busca pelo tratamento, né? Logo que você teve o diagnóstico, você ficou em silêncio aí 5 anos. Nesse tempo, você procurou tratamento ou só procurou o tratamento depois que abriu para a família? Como é que foi? Você disse que foi uma vez na associação, se assustou, falou que não voltaria mais e depois redescobriu a associação depois de alguns anos, né? Como é que foi essa busca por tratamento? Se ela foi interrompida em algum momento e quando ela voltou, quais foram os efeitos benéficos? Eu iniciei tratamento, sim, antes de abrir para a família. Mas acontece que hoje em dia a gente tem o Dr. Google, a gente entra na internet e fica pesquisando. Ele ajuda, mas também atrapalha, também atrapalha, né? Exatamente. E é isso que é a questão. E eu lendo sobre o remédio de maior atuação no caso da doença de Parkinson,
na época se dizia que o efeito dele tinha uma duração prevista de 10 anos. Eu tinha 45, eu pretendia viver além dos 55. Na minha cabeça era assim, quanto mais eu retardar o início da introdução do medicamento, mais tempo eu vou usufruir dele. Então eu fiquei, durante esse período, eu fiquei tentando não utilizar a medicação. Então tudo que eu pudesse fazer como medicina alternativa, eu fiz. Fiz muita acupuntura, fiz muito com medicação fitoterápica. Tudo que eu via que era possível de utilizar para amenizar os efeitos da doença, eu fiz. Mas chega um momento que você fala, não dá mais. Ou eu vou me medicar e me cuidar para ter uma qualidade de vida, ou não vale a pena. Né? E foi isso que aconteceu. E até hoje você faz o tratamento? Sim, a questão é assim, você percebe que a medicação regular, na hora certa, na dosagem certa, ela faz o efeito que te dá uma qualidade de vida associada também a outras coisas. A gente tem que manter a atividade física, tem que manter a fisioterapia, manter a cabeça funcionando. Então, tudo que você pode fazer do seu dia a dia, você mantém na rotina para se manter ativa, né? Doutor, o que esse medicamento faz? Bom, o que os medicamentos? Os medicamentos, eles estão, alguns é para repor a dopamina que está faltando. Outros medicamentos, eles agem em algumas vias que vão estimular o que a gente chama de receptores dopaminérgicos, para que exista mais atividade dopaminérgica. E alguns medicamentos, eles agem indiretamente para tentar melhorar a estimulação dopaminérgica. Esse é o objetivo do tratamento, melhorar o que a gente chama de neurotransmissão dopaminérgica, porque a dopamina é o neurotransmissor que está faltando no paciente com doença de Parkinson. Mas realmente o resultado está associado com a prática de atividades e de todas essas outras terapias que a Cleide falou. Fisioterapia, enfim. Além do tratamento medicamentoso, é importante o paciente ter uma atividade física, assim, uma atividade física mesmo, não é só andar um pouquinho dentro de casa, é fazer uma atividade física dentro daquilo que ele pode, dentro da possibilidade dele. Uma fisioterapia, junto, né, com a atividade física, a fisioterapia, se ele tiver alteração da fala, que geralmente eles têm, né, os pacientes, alteração, a fonoterapia é muito importante, tá? Uma avaliação, às vezes, nutricional também é importante, porque muitos pacientes perdem peso durante a evolução da doença. Então, e nos casos em que ocorre o quadro depressivo, né, que é muito frequente, às vezes a gente precisa também de um outro profissional para ajudar, um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, dependendo do quadro, para auxiliar aquele paciente. Então é um tratamento multiprofissional. Desculpa te interromper. É por falar desse multiprofissional que eu queria mostrar aqui essa publicação da associação, né, doutor Samuel, que é o Manual de Exercícios para Pessoas com Doença de Parkinson. Ele é todo ilustrado, ele é bem bacana, porque ele mostra realmente os exercícios que as pessoas têm que fazer, né, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a publicação e sobre a finalidade dela, realmente para ensinar as pessoas a praticar direitinho esse exercício, mesmo que for em casa, né, porque com a publicação, o desenho e a explicação, né, fica mais fácil do paciente fazer em casa. Esse manual foi concebido exatamente para auxiliar as pessoas. Alguns que não podem vir à associação, pode fazer exercício em casa. O exercício, como a doutora Valdeci disse, é importante a atividade física. Então, fazendo os exercícios, fazendo natação, hidroginástica, ajuda a retardar a progressão da rigidez dos músculos. Então, esse manual é muito útil, as pessoas poderão fazer exercício em casa, é claro, com acompanhamento de uma fisioterapeuta. Se não pode se deslocar até a associação, por ser muito longe da sua casa, ou mesmo em outras cidades, esse manual agora é disponível para todo o estado e todo o país, entrando em contato conosco. Então, esse manual é muito útil. Estamos, talvez, elaborando, ainda está em fase de término final, um manual para exercícios de fonoaudiológicos. Também melhorar a voz. Doutor Samuel, quem que pode participar de todas as atividades que são oferecidas lá no prédio? As pessoas pagam por isso ou não? Como é que funciona? Não pagam, todos os serviços são gratuitos, apenas
ele precisa fazer uma contribuição, uma mensalidade, porque a associação tem despesas, então tem os profissionais, tem os funcionários, tem água, luz, telefone, então a associação vive exclusivamente da contribuição, das mensalidades pagas para os associados, mas os serviços em si são totalmente gratuitos. Doutora, como é que está a questão do atendimento? A associação presta todo esse atendimento, tem um volume muito grande, né? 350 a 400 pessoas por semana, né? O sistema público, ele oferece esse atendimento, ele oferece essa atenção às pessoas diagnosticadas com Parkinson? Esse é um problema muito sério, realmente, no sistema público. As pessoas têm muitas dificuldades para conseguir atendimento para fisioterapia e para fonoaudiologia. Realmente, a associação realmente presta um serviço muito grande nesse sentido. Um serviço do Estado, né? Mais ou menos isso, serviço do Estado. Mas também eles não têm condições de atender a todo mundo, né? Pelo número que eles atendem, já dá para perceber que a demanda, né? Que a demanda existe. É muito grande. Então, muitas pessoas procuram a associação, mesmo a gente indica, mas tem muita dificuldade no serviço público de conseguir fisioterapia e fonoaudiologia. Quando você procurou, Cleide, você teve essa dificuldade? Você sentiu que era necessário ter mais disponibilidade desse tipo de serviço ali? Você não tinha? E aí você procurou a associação ou você foi de cara na associação? Eu trabalhei muito tempo próximo da associação, eu conhecia a associação, então eu fui de cara lá, antes de tentar através de convênio ou do Sistema Único de Saúde. Mas eu acho que o que destaca na associação é que você tem um atendimento multiprofissional especializado, e isso faz diferença, porque o foco é para paciente com Parkinson. Então é muito focado nas dificuldades que a gente apresenta. Se você vai num atendimento de convênio, é bom, é melhor do que nada, mas não tem o foco tão específico como você tem na associação, além do que de ser multiprofissional, né? Então, é bem importante mesmo o atendimento que a associação presta para a população de modo geral. Para melhorar esse atendimento e até ampliar, queria que a doutora falasse um pouquinho, na opinião da senhora, faltam políticas públicas e qual a importância dessas semanas, né? O Dia Mundial, o Dia Nacional, essas campanhas de conscientização alertam a população, né? A população fica mais atenta com relação à doença, a população procura entender a doença até para ajudar um parente, um amigo, né? Alguém querido, enfim. A senhora acha importante? É importante, eu acho importante realmente para a conscientização e para o conhecimento, porque muitas pessoas desconhecem, né, a doença. Já ouviram falar, mas exatamente o que é a doença não sabem. Às vezes confundem uma doença com outra, com Alzheimer, é muito confundida mesmo. Eu acho muito importante. Mas eu acho que realmente também faltam políticas de maior acesso, das pessoas terem maior acesso a esse tratamento, principalmente esse tratamento em apoio, né, multiprofissional da doença de Parkinson. Todo esse tratamento, ele segura a progressão da doença? Não, segurar a progressão da doença não, mas o paciente tem uma melhor qualidade de vida, o paciente vai bem melhor com relação à doença, mas assim, alterar a progressão não altera a progressão, mas melhora a qualidade de vida do paciente, que eu acho que isso é muito importante. Faz com que ele viva melhor, né? Viva melhor. Doutor Samuel, a senhora acha importante essas semanas de conscientização, o Dia Nacional, o Dia Mundial? Geralmente nessas datas são feitas campanhas, acredito que a associação também está sempre de olho no calendário, né? Até para promover educação e conscientização das pessoas. Não, realmente é importante isso, que as pessoas tenham conhecimento, então, que a divulgação da existência da doença, como eu disse, até o advento da associação, pouquíssimas pessoas conheciam a doença. Então, a conscientização é muito importante. E, nesse ponto, a associação realiza essa atividade, essa finalidade de conscientizar as pessoas a manterem atividade física. Porque, por exemplo, fisioterapia retarda a progressão da rigidez muscular e dá melhor qualidade de vida. Então, todas essas atividades são úteis para a vida diária de cada pessoa. Seu Samuel, a associação atende também familiar? Um familiar que de repente está com dificuldade de entender, precisaria entender ou passar por um psicólogo, conversar, tem alguém da família que está e ele gostaria de ajudar de uma forma melhor e de repente recorre à associação, até para ter informações.
Não, realmente o papel da família, como foi a Cleide disse, é muito importante. Então lá nós temos serviços de psicologia, de atendimento aos familiares, a conscientização, a maneira de cuidar do paciente, aceitar a doença. Porque a própria sociedade em geral desconhece, tem uma discriminação. Nós tivemos um caso, que ele naquela época era tesoureiro, ele teve um acidente de carro e foi levado à delegacia. E lá o delegado disse, você está bêbado. Ele não estava bêbado, ele estava com a doença de Parkinson. Então ele me chamou, eu fui à delegacia e expliquei. Não, ele não está bêbado, ele sofre de uma patologia. Então, a conscientização da sociedade sobre a existência da doença. Então, proporcionar a essas pessoas a aceitação pela sociedade de uma pessoa com Parkinson. Falta muita conscientização ainda, seu Samuel? Eu acredito que sim. Pelo que o senhor vive no dia a dia, né? As pessoas ainda desconhecem, muitas pessoas ainda desconhecem, não é? Então, se ampliarmos as proporções, no país todo, então, não existe esse movimento. Existe São Paulo. Está começando a conscientização das pessoas e da sociedade e aceitar a existência dessa patologia. Eu queria que a Cleide falasse um pouquinho também sobre, principalmente, necessidades, né, de políticas públicas, como é que você vê do que você experimentou, né, do que você está vivendo. Ninguém melhor do que você agora para falar sobre as necessidades, né, o que é preciso para dar um atendimento melhor para a pessoa diagnosticada com Parkinson. Seria bom que a gente conseguisse estender várias associações para as várias cidades do país todo, né, porque realmente São Paulo está privilegiado nesse sentido. A associação não dá conta de toda a demanda, com certeza, mas ainda é um lugar que a gente está com um atendimento privilegiado. Você imagina, você pensar esse Brasilzão todo, né? Como é que é o atendimento? As pessoas, primeiro que não existe, acho que nem levantamento estatístico de quantos pacientes de Parkinson existem pelo Brasil afora. Então, políticas públicas são importantes, sim, para fazer esse diagnóstico, essa caracterização da população e levantamento das necessidades de atendimento para acompanhamento dessas pessoas. Em muitos lugares a gente sabe que nem a medicação chega, né? E sem a medicação a qualidade de vida é péssima. Em muitos lugares as pessoas não têm acesso à medicação. Então, isso tudo tem que ser revisto, sim, com certeza. Você falou de apoio à família. Na Associação Brasil Parkinson, a gente tem um grupo de apoio ao cuidador, que funciona em encontros a partir de 3 anos para cá. Ele é coordenado por um grupo de parkinsonianos mesmo. A gente que coordena esses encontros de cuidadores e recém-diagnosticados de Parkinson, que sofreram o choque que eu sofri, tem um apoio. Ninguém melhor do que vocês, né? Exatamente. Até para dizer para o cuidador como é que vocês querem ser cuidados, né? Quais são os momentos em que vocês precisam de mais paciência, né? Isso. É mais ou menos por aí, Cleide? E também para dar voz ao cuidador, porque em alguns casos o cuidador adoece mais do que o paciente, né? Quando está muito centralizado numa única pessoa da família, que não tem um cuidador externo, mas é alguém da família que assume aquilo para ele e o resto da família não apoia, não divide as tarefas, isso fica muito difícil para aquela pessoa. Então, para dar voz para aquele cuidador, esse grupo de apoio tem funcionado já de 3 anos para cá. Já existia um tempo atrás, ele foi idealizado e coordenado pela doutora Clara, que é psicóloga na associação, e de 3 anos para cá ela jogou esse desafio para a gente, um grupo de amigos da associação, a gente aceitou o desafio e a gente coordena esse grupo de apoio lá na Associação Brasil Parkinson. Parabéns, tá vendo? Já está fazendo a diferença e já está ajudando outras pessoas. Sim. Nosso programa chegou ao fim, eu queria agradecer muito a presença de vocês 3 aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Obrigada. O programa Em Discussão Saúde termina aqui. Você pode rever este programa sempre que quiser no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até mais.